Todo começo de ano, o cidadão josefense tem entre seus compromissos o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Mas você sabia que ele pode ser isento desta obrigação? Aprovada em julho de 2019, a Lei Ordinária 5.776 obriga o Poder Executivo a incluir na contracapa do carnê do IPTU uma mensagem com as especificações das categorias de contribuintes que têm direito à isenção do pagamento deste imposto. Esta iniciativa, sugerida pela Câmara Municipal de São José, vai ao encontro da Lei Ordinária 5.699, aprovada em 2018, que modifica a legislação anterior e concede isenção do IPTU a diversas categorias de contribuintes. Assim, fica isento do IPTU proprietário de um único imóvel residencial com área igual ou inferior a 360 metros quadrados, se meio de quadra, ou 450 metros quadrados, se esquina, ou de tamanho inferior a 2 lotes, conforme definido pelo plano diretor do município, desde que não tenham renda superior a 3 salários mínimos mensais, se viúvos, casados ou vivendo em união estável, e um salário mínimo e meio mensais, se solteiros, separados ou divorciados. Conheça as leis do nosso município. Boa tarde. Os seguintes projetos deverão ser votados hoje, aqui na Câmara Municipal de São José. Acompanhe comigo. Moção número 55 de 2020, moção de apelo ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, para que os parlamentares viabilizem a alteração do inciso 3º do artigo 2º da Resolução 356 de 2010 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, possibilitando a utilização da mesma motocicleta para o transporte de passageiros e de cargas. Moção número 56 de 2020, moção de apelo ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para que o órgão modifique o inciso 3º do artigo 2º da Resolução 356 de 2010, possibilitando a utilização da mesma motocicleta para o transporte de passageiros e de cargas. Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento por câmeras de vídeo e dá outras providências. E, por último, o projeto de Lei Ordinária número 89 de 2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo público, regido pelo edital 2 de 2019, para a admissão em caráter temporário do magistério municipal. Os detalhes das matérias que deverão ser votadas hoje aqui na Câmara de São José, você acompanha no site e também no aplicativo. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo josefense. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o 4º município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a 4ª maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão.
discussão única, a moção 55/2020, de autoria dos vereadores Nardi Arruda, Antônio Lemos, Michel Schlemper, Reinaldo Neckel, Sandra Martins. Moção de apelo ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para que os parlamentares viabilizem a alteração do inciso 3º do artigo 2º da Resolução 356/2010 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, possibilitando a utilização da mesma motocicleta para o transporte de passageiros e de cargas e da outras providências. Coloco em discussão. Moção com a palavra o vereador Nardi. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Esta moção de apelo, ela visa solucionar um problema que foi gerado numa resolução do CONTRAN de 2010. A Polícia Rodoviária Federal passou a aplicar esta resolução nos últimos meses aqui na Grande Florianópolis, fazendo blitz com as motos que fazem serviço de mototáxi e motofrete. O que a resolução do CONTRAN de 2010 fala? Ela define algumas regras para o serviço de mototáxi e motofrete, só que, pasmem os senhores vereadores, um motoboy ou motofretista, ele precisa ter 2 veículos, 2 motocicletas para fazer as 2 atividades. A resolução, o inciso 3º do artigo 2º da resolução, ela veda o uso do mesmo veículo para ambas as atividades. Mas o veículo não é mudada a característica da utilização dele, tanto para moto de frete quanto para mototáxi. Porque você tem o veículo para transportar o passageiro e depois, na parte da noite, você faz a entrega, vereador Reinaldo, de uma pizza, tem aquela caixa que é acoplada atrás da moto e ela passa a ser uma moto de frete. Quando você muda a característica do veículo fazendo motofrete e o documento está para transporte de passageiro, a Polícia Rodoviária apreende a motocicleta porque ela está irregular. E se o motoboy quiser mudar para carga, para fazer a entrega de pizza à noite, se ele estiver fazendo o serviço de motoboy durante o dia, o documento vai estar para transporte de carga, não poderia estar transportando passageiro, apreende a motocicleta do cidadão novamente. Ou seja, o cara não tem para onde correr. Ou ele vai ter 2 motos, uma registrada como veículo de transporte de passageiro, a outra motocicleta registrada para veículo de transporte de carga. É um absurdo, justamente uma atividade importantíssima, muito utilizada, que foi a salvação de muitas pessoas neste período de confinamento, de pandemia, de isolamento social, onde você tinha o delivery, você tinha a entrega. Todos os motoboys e os motofretistas fizeram um trabalho fundamental para garantir o isolamento e o distanciamento social da população em todo o Brasil. E você tem uma resolução a nível nacional que veda e que proíbe o trabalho desses profissionais, é um absurdo. Nós, como vereadores, não temos a autonomia para mudar essa legislação, por ser uma legislação federal. Agora os senhores senadores e os senhores deputados têm isso, por isso que esta moção é justamente endereçada a eles. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores e vereadoras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nardi. Continua em discussão a presente moção. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Solicito que compute o voto favorável do vereador Nardi Arruda. Está encerrada a votação. Está aprovada a moção por 13 votos favoráveis. Em discussão única, a moção 056/2020, de autoria dos vereadores Nardi Arruda, Antônio Lemos, Michel Schlemper, Reinaldo Neckel, Sandra Martins. Moção de apelo ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para que o órgão modifique o inciso 3º do artigo 2º da Resolução 356/2010, possibilitando a utilização da mesma motocicleta para transporte de passageiros e cargas. Coloco em discussão a moção. Com a palavra o vereador Nardi. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, essa moção é trata do mesmo assunto,
porém endereçado ao CONTRAN, ao presidente do Conselho Nacional de Trânsito, porque foram eles que criaram a resolução, é um documento interno daquele órgão, que eles, por deliberação interna, podem sim retirar do inciso 3º do artigo 2º da resolução 356/2010, retirar a parte do texto que diz: vedado o uso do mesmo veículo para ambas as atividades. É só isso que a Polícia Rodoviária está se pegando, justamente para apreender todas as motocicletas que estão em serviço ou de motoboy ou de motofrete. Muito obrigado, conto com o voto favorável de todos os senhores vereadores e vereadoras. Continua em discussão a moção. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à votação. Votou sim, vereador. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Obrigado. Por favor, computar o voto favorável do vereador Nardi Arruda também. Declaro encerrada a votação. Está aprovada a moção por 15 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatora foi a vereadora Sandra Martins, ao projeto de lei ordinária 16/2020, de autoria do vereador Jair Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento por câmera de vídeo e da outras providências. Coloco segunda discussão, parecer conjunto. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à segunda votação do parecer. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Tem que ver com quem ainda tem, então, para te ajudar aí. Pede para cá e te chamar alguém até aí para ti. Para ele poder registrar lá, não tem sessão para frente, né? Por favor, computar o voto favorável do vereador Nardi. Ele chegou agora, não lembro. Declaro encerrada a votação. Está aprovado em segunda discussão, parecer conjunto por 16 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva, ao projeto de lei 089/2020, governamental, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do processo seletivo público regido pelo edital 002/2019, para admissão em caráter temporário do Magistério Municipal e da outras providências. Coloco primeira discussão, parecer conjunto, com a palavra a vereadora Mary Hang. Obrigada, presidente. Só para deixar claro para quem está nos assistindo que esta proposta de lei, ela visa a prorrogação de um processo seletivo dos professores admitidos em caráter temporário que fizeram a sua inscrição e foram classificados em dezembro de 2019. É o edital 002/2019, que está sendo prorrogado por conta da pandemia. Praticamente, vereador Reinaldo, 5.000 candidatos participaram desse processo seletivo. A intenção é a prorrogação porque não existe a possibilidade desta prova novamente nesse tempo de pandemia. E a prorrogação vai acontecer, se esta casa assim decidir, os ACTs que estão hoje trabalhando na rede municipal serão demitidos agora, final do ano letivo, final de dezembro,
irão para um processo novo de escolha início do ano letivo de 2021. Será iniciado, vereador Orvino, a área da matemática, por exemplo. O primeiro classificado irá escolher vaga novamente. Não está sendo prorrogado aqui o contrato de cada CT, mas sim o edital como um todo. Então, todas as áreas vão escolher vagas novamente. A Secretaria da Educação vai dar publicidade quando que vai acontecer essa escolha, de que forma que vai acontecer essa escolha, mas somente no início do ano letivo de 2021. Se esta casa se entender, será prorrogado esse processo até o final do ano letivo de 2021. Parabenizar a prefeita Deliane e a secretária Lília pela sensibilidade de encaminhar um projeto desta natureza para esta casa. O Estado assim já aprovou, a Assembleia também já aprovou uma lei neste sentido para o Estado de Santa Catarina. Florianópolis também está indo nesta linha. E acredito que São José também terá o apoio desta casa nesse sentido. Obrigada. Continue em discussão. Com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste aqui na TV Câmara e também nas redes sociais. Com certeza, vereadora Mary, nós vamos votar favorável, porque o ano 2020 é como se fosse um ano que estivéssemos, por mais que todos estejam trabalhando ainda mais na educação, né, porque a gente sabe que em casa não tem horário que começa nem que termina, mas é constantemente, mas foi um ano muito atípico, então nada mais justo do que fazer com que seja prorrogado esses contratos do edital 002 de 2019 para 2021, para que de fato ele aconteça como ele deve acontecer. E eu tenho certeza que essa casa vai aprovar, e o Poder Executivo agiu da maneira correta, como tem que ser, porque nós temos que dar um amparo especial para os professores, por mais que não sejam os efetivos, mas são as CTs e trabalham da mesma forma como os efetivos, têm a mesma importância e estão levando a educação para os filhos das famílias aqui de São José. Então a gente tem que dar essa atenção especial e que a partir de 2021 nós tenhamos um ano que não seja tão atípico como 2020 e que as coisas voltem ao normal, para que a comunidade josefense também tenha um atendimento ainda mais especial na área da educação. Então, nosso voto também é favorável. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. Falta só a vereadora Cristina. A votação. Tem voto favorável. Como vota a vereadora Cristina? Favorável. Ok, obrigado. Favorável. Está encerrada a votação. Aprovado por 16 votos favoráveis. Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, cumprimento as vereadoras, os vereadores também. Queria falar aqui um pouquinho, aliás, a minha nota de repúdio contra o julgamento que aconteceu agora dia 3, do caso da Mariana Ferrer. Foi um desrespeito com esse caso por parte do advogado do estuprador, que é o Cláudio Gastão da Rosa Filho, que no vídeo ele mostra fotos da Mariana que ela tinha na postagem dela anterior, como se aquilo fosse um motivo e fosse um convite para que ela fosse estuprada. Ainda dizendo para ela que jamais queria que o filho dele encontrasse uma mulher como ela no caminho. Foi um total desrespeito e também por parte do promotor Tiago Carriço de Oliveira, o juiz da terceira vara criminal de Florianópolis também, Hudson Marcos, que absolveu o estuprador, e o estuprador André Camargo Aranha.
Na verdade, o juiz, o promotor, vendo a situação do que o advogado estava desrespeitando a jovem Mariana, nem sequer deram apoio a ela. A única coisa que disse para ela fazer, se ela estivesse sentindo um pouquinho não muito bem, que tomasse uma água para se recompor. Ora, que absurdo isso, uma vergonha. Como que as mulheres vão se sentir seguras para ir fazer uma denúncia contra um estuprador ou um assédio, se quando chegar numa situação na justiça, que era para ser acolhedora, que ela se sentisse respeitada, digna, ela acaba se sentindo como culpada, como se ela fosse culpada da situação, como se ela tivesse atraído aquele estuprador para ela, que ela tivesse culpa. Com todas as provas que teve contra ele, contra o estuprador aqui, falar novamente o nome dele, André Camargo Aranha, ainda foi absolvido no julgamento. Olha só, imagina só a situação dessa jovem, né, que perdeu a sua juventude, todos os seus sonhos, com uma pessoa que simplesmente colocou algo na bebida dela, que foi comprovado isso, colocou um Boa Noite Cinderela, foi encontrado isso no corpo dela, e também os vestígios das roupas, o ímã rompido, que era uma menina virgem. Com tudo isso, não acharam prova suficiente para condenar ele como um estuprador, para ficar preso. Mas, claro, ele tem muito dinheiro, né? Uma família de pessoas de posse, que tem dinheiro, aí não fica. Mas se for um outro aqui qualquer, com certeza já estaria na cadeia nesse momento. Então, aqui minhas condolências também à família da Mariana Ferrer, à Mariana Ferrer, e dizer que nós, mulheres, nesse momento, nos sentimos desrespeitadas pela atitude do advogado Cláudio Gastão, que fez pouco caso da jovem, que debochou da jovem, que mostrou fotos dizendo que ela estava com poses como se estivesse ato ginecológico. Olha que absurdo, afrontando o tempo todo, deixando ela numa situação difícil, ela chorando, pedindo respeito, pedindo para o magistrado que ela queria respeito, que nem um assassino era tratado assim como ela estava sendo tratada naquele momento da audiência. E ainda assim o magistrado não fez nada, simplesmente disse que ela poderia tomar uma água para se recompor. Olha só que vergonha, gente, que vergonha para o nosso Estado, sendo falado no Brasil todo a conduta do magistrado, advogado, do promotor de justiça de Santa Catarina, sendo uma vergonha nacional Santa Catarina por conta desses machistas aqui que estavam aqui afrontando esta jovem. Então eu convido a todos os vereadores e vereadoras para que assinem a moção conosco de repúdio contra a atitude desse juiz, desse advogado e desse promotor de justiça. E que nós, mulheres, venhamos nos manifestar a respeito disso. Não podemos nos calar, não podemos aceitar o machismo, não podemos, temos que ser respeitada em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Ainda mais numa situação que essa jovem se sentiu desprezada onde ela deveria encontrar acolhimento e apoio da justiça. E não só ela, como muitas mulheres já reclamaram para mim, não encontrar esse acolhimento muitas vezes na hora de fazer um boletim de ocorrência, sair de lá se sentindo como se fosse culpada de ter sido agredida, de ter apanhado ou de ter sido estuprada. Precisamos mudar esses conceitos, ter pessoas lá que têm sororidade, as mulheres têm que ter sororidade com as outras, para poder ajudá-las e fortalecer cada vez mais essas mulheres. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Mary Hang. Obrigada, presidente. Só quero fazer um registro que ontem fez exatamente 90 anos que as mulheres podem votar no Brasil. É uma conquista da democracia. Nas próximas eleições agora, presidente, dia 15 de novembro, espere que a população de São José vote com sabedoria e vote quem representa a nossa cidade. Só um registro que é bastante importante para nós mulheres do Brasil. Vereadora Cristina, não existe estupro culposo.
Estupro culposo é quando não há intenção de condenar o estuprador. Primeiro estupra-se o corpo, depois a alma e a reputação. É um modo de calar futuras denúncias. Nós, mulheres, aqui desta casa, de Santa Catarina, não iremos nos calar com essas atitudes que permitam essa afronta à nossa dignidade. E com o silêncio, vereador Lemos, é daqueles que deveriam primar pela justiça nesse país, nesse estado, neste município. Esse é o nosso registro, presidente. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jair. O senhor não me chamou, eu acho que... O senhor não aparece para mim, eu vou lhe dar a palavra, mas o senhor não está no vídeo aqui para mim. Me desculpe. Com a palavra, vereador Jair Costa. Mas como isso não me foi agora? Apareceu agora. Com a palavra, vereador Jair Costa. Então tá, obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Câmara 10.2. Eu preciso ser muito solidário à vereadora Cristina quando ela fala deste mau caráter deste indivíduo aí. É por isso que eu estou há 3 anos, quase há 4 anos aí na Câmara, falando que eu sou a favor da prisão perpétua, da pena de morte. Isto é revoltante, vereadora Cristina. É revoltante, é uma vergonha para o estado de Santa Catarina. Essa moça, Mariana Ferrer, este indivíduo aí, este safado deste André, que ele teria que estar, no mínimo, numa prisão perpétua agora. Não foi nem condenado. Ele saiu pela porta da frente, ainda rindo, esnobando ele e o advogado dele. A que ponto nós chegamos hoje? Como é que nós vamos defender as nossas mulheres hoje? Aí a gente está aí há 4 anos, quando eu vejo vocês 4 aí, você, Cristina, a vereadora Amélia, a vereadora Aline, a vereadora Sandra, não medindo esforços para fazer sempre a defesa da mulher, junto com os outros vereadores, sempre parceiro, e aceitar uma coisa dessa hoje no nosso estado, né? Isso é uma vergonha, sabe? Eu fico revoltado com isso, porque fazer um estrupo desse e ainda ficar esnobando com a menina dentro da sessão de julgamento, esnobando a menina, querendo dar água, ainda querendo dizer que ela está fazendo uma crise compressiva, é isso que eles queriam dizer? Que ela não tinha nada ali no momento, que ela sofreu, não foi nada, não aconteceu nada, e o estrupador ainda sai rindo. Faça-me um favor, né? Isso é uma lei, isso nem existe mais lei nesse país. Isso é uma lei que está ultrapassada, e ninguém tem mais direito de ir e vir, entendeu? De andar na sociedade como pessoa digna, como nós somos. Nós somos pessoas do bem. Essa menina, a menina do bem, a menina que estava lá e foi agredida, como falou a vereadora Mary, não é só o estrupo, é o fator psicológico dessa menina. Como é que ela fica agora o resto da vida dela, a família dela, e ninguém faz nada por isso? Dá licença, né? Quisera a gente poder fazer uma lei diferente para cada estado, né? Fazer uma prisão perpétua, uma pena de morte, mandar esses vagabundos ir trabalhar e à noite ainda dar uma surra lá, entendeu? Sinceramente, eu estou muito revoltado com isso. É revoltante isso aí, entendeu? Mas também queria pedir apoio da nossa Guarda Municipal e a Polícia Militar, que façam visitas nos nossos bairros, na Colônia Santana, lá no Sertão de Maruim, que está um caos lá, sabe? A gente não tem mais sossego, principalmente sexta, sábado, domingo à noite. Aquele pessoal, sabe, que hoje é 2 bairros que tem bastante gente da terceira idade e sofrendo com esses bailes funks, esses rock pauleiro em tudo quanto é lugar lá. Vocês sabem que na colônia um pássaro cantou, a gente escuta à noite. Imagina um batuque
lá dentro de um bairro igual a Colônia Santana, igual ao Sertão de Marim. Então eu queria pedir, por favor, para a Guarda Municipal, pelo menos fazer uma ronda aos finais de semana, começar sexta, sábado, domingo, e visitar os bairros. Principalmente Colônia Santana, lá Mariquita, Vila Queiros, Vila Formosa, Sertão de Maruim. E também, por último, queria agradecer ao secretário Milton, da Infraestrutura, por ter iniciado as nossas obras lá, que a gente já tinha solicitado desde 2017, e agora a gente está iniciando essas obras agora. São as obras muito rápidas, mas que vão fazer uma diferença muito grande para os nossos bairros, Sertão de Maruim e Colônia Santana. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Um abraço aí. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, aqueles que nos assistem pela Câmara e pelas mídias sociais, boa tarde. Eu faço coro ao lamento, que não é nem uma coisa, é um lamento da nossa sociedade, a questão desse julgamento da Mariana, por uma questão muito simples, né? A mulher, quando ela é bonita e ela se veste bem, ela é taxada de um rótulo diferente por causa da nossa cultura mais do que machista, fascista, sem vergonha, e não dá o direito da mulher de ir, vir, se divertir, e dá o direito a alguns homens como se achando proprietários delas de fazer o que bem entende do seu corpo, e delas ainda desqualificando, né, o seu charme, a sua beleza e o seu encanto, que é próprio do gênero feminino, né? A mulher, ela tem conquistado o espaço, mas infelizmente as forças constituídas têm feito uma desconstrução de lutas e batalhas tanto pautadas pelas mulheres. Tem a nossa solidariedade, isso é repugnante que isso aconteça, ainda mais no estado que é considerado um dos mais modernos e avançados do país, e ainda mais na capital, que é considerada uma das capitais de melhor qualidade de vida desse país. Isso não dá nem de ouvir e de classificar ou de fazer qualquer questionamento. Eu queria também falar das obras, vereador Jair, que bom que desde 2017 eu e o senhor temos pedido. Eu até tomei o cuidado, vereador Jair, de pegar as indicações aqui, eu as tenho na mão, desde 2017 e 2016, aquelas coisas que são tisco, pequeníssima, que nós mesmo fomos pessoalmente, nós dois, falar dessas obras, que é um direito da população, isso porque é na região mais urbanizada desses dois bairros, e são coisas tão mínimas de se fazer. Eu quase estou pedindo que hajam eleições todos os anos, que isso vai ser muito bom para a sociedade. Eu defendi a unificação das eleições, estou quase torcendo que haja eleições todos os anos, para que a gente possa ter acesso aos direitos dessa população, sem que isso pareça que seja mendigar. Voltar um alerta aí também com relação... Eu fiz semana passada uma questão com relação a uns moradores aqui perto do Shopping Itaguaçu, que moram no residencial, vereadores. Vereador Caí, vereador André foi junto, vereador Jair vem sempre batendo nessa tecla. Os moradores botam lixo, os vândalos botam lixo no terreno do lado do baldio. Eu peço à secretaria para limpar, ela diz que não pode limpar, que é um terreno particular, e passa a bola para a SUSP, dizendo que só depois da SUSP multar. E pior, foram lá no terreno, só limparam o que estava na calçada. Aí vetou, rato, tudo mais. É muito mais interessante gastar depois com saúde. É muito mais gastar com verminosa, gastar com um monte de porcaria, além do que o contribuinte que mora no condomínio ao lado queria, inclusive, pagar para fazer o fechamento, desde que a prefeitura limpasse. Nossa, eu não posso acreditar que isso é vedado por lei. Vedado por lei é a falta de vontade ou a definição de algumas prioridades e critérios no tempo que nós estamos passando. E isso é muito ruim, porque isso é um direito da população, sim, e não foi feito. Agora eu estou esperando que a SUSP multe, para depois da SUSP multar, e um correspondente que vai, talvez, até na outra secretaria para avisar. Talvez até dezembro ou o ano que vem isso aconteça com normalidade, né? Levantar uma questão que nós temos que levantar de novo. Gente, queridos, o Covid está aqui, já estamos em zona vermelha. Parece que isso não sai da pauta, é uma porcaria, né?
amigos muito próximos que faleceram, outros amigos muito próximos internados, e isso vai chegando tão próximo da gente e a gente fica muito preocupado. Vamos tomar um cuidado redobrado. Com relação à prorrogação do ACT, vereador André, vereador Caê, eu acho que o vereador Jair, o vereador Lemos, nós assinamos uma indicação para que fosse prorrogado. Graças a Deus foi ouvido, isso era o que tinha que ser feito mesmo. Não tem condições na pandemia de que isso seja feito, novas seletivas, e depois esse ano foi um ano atípico, então há de se considerar que o pedido foi acolhido e é de boa razoabilidade que isso seja feito. Então, com relação a isso, nós temos que ficar muito felizes que a Câmara foi ouvida nesse seu pleito. Até acho que foram de todos os vereadores, eu não quero retirar aí o mérito de ninguém, que isso é mérito de todos, tá bom? Obrigado, senhor presidente, obrigado àqueles que nos assistem. Com a palavra o vereador Reinaldo Neckel. Boa tarde, presidente Nardi, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste pela TV Câmara. Santa Catarina, em 2020, está passando por uma situação complicada, né? O governador participou aí das situações dos respiradores, não tomou providência, foi afastado do cargo. Agora o caso dessa moça Mariana Ferrer, a qual a Justiça de Santa Catarina se esquivou, se ausentou, se escondeu, a Justiça covarde, o Ministério Público que não defendeu a causa, e por cima um advogado que usou de todas as artimanhas para ganhar a causa. Infelizmente nós estamos nessa situação, e cada vez, pelo jeito, vai continuar pior. Vamos pedir a Deus que ilumine a todos, porque a situação está crítica. Esperamos que 2021 seja bem melhor, porque até agora Santa Catarina só tem resultado negativo. Fica aqui o meu lamentar, meu desabafo. Eu quero voltar a um assunto novamente. Nessas nossas visitas aí nessa eleição, a gente está sendo cada vez surpreendido novamente. Faz 2 semanas que eu visitei um contribuinte, um eleitor, e ele me relatou a situação das tarifas de lixo, da taxa de lixo, como queira dizer, um projeto que esta casa aprovou em 2018, e que foi colocado em prática em 2020. No debate do projeto eu falei por que eu votaria contra a este projeto. E eu estive na casa de um senhor aqui no Centro Histórico. Vou até dizer o endereço dele aqui, ó. Virgílio Espíndola, só não vou falar o nome. E a mesma pessoa, seu Saul. Um carnê, uma taxa de lixo. 2, 3, 4, 5. E a surpresa, agora o Serasa Expremo de São Paulo encaminhou mais 2. Tá aqui, ó. O que nós vamos dizer para essas pessoas de São José? O que nós vamos alegar? Na época eu falei que o nosso sistema do cadastro imobiliário da prefeitura ele tinha falha. E aqui está mostrando que realmente eu tinha razão. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Isso aqui é tudo uma pessoa só. Como que a gente vai defender ou vai pedir um voto para essas pessoas? Apesar que este vereador que vos falam votou contra este projeto. Por entender que seria prejudicial à população de São José. É lamentável, é lamentável. Eu só espero e eu peço que o próximo administrador de São José, o próximo prefeito, escolham secretários qualificados que tenham compromisso com a cidade de São José, com os moradores de São José, e que possam botar a casa em ordem. E que atualizem o cadastro imobiliário do município para consertar esses erros
esse equívoco que aconteceu, está acontecendo, quantos outros não têm na mesma situação? É lamentável. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Sanderson de Jesus. Declínio, presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos assiste nessa tarde, tanto pelas nossas redes sociais, também pelo canal 10.2 da TV. Já quero falar um pouco do loteamento Siniro Martins, qual eu estive visitando lá, e no final de tarde, escurecendo, com várias famílias presentes ali ao Parque Linear, e eu vi que onde é o parque, onde as crianças costumam brincar, está sem iluminação. Então eu acho que deveria ter alguém fiscalizando, até um acordo com a nossa própria guarda que estava dando segurança lá, que eles pudessem pegar esses pontos, porque falta de iluminação é falta de segurança. Tinha bastante família, tinha. O parque ficou bonito, ficou. Então, mas tem que ter iluminação. Eu vou fazer um contato com a SQ Luz e vou pedir que dê uma olhada lá, ver o que está acontecendo. Então, eu me preocupei bastante porque eu vi que tinha muita família. E pedi ao secretário Milton e à senhora prefeita, no roçado, na rua João Fernando da Silva, está realmente vergonhoso. Mais de 5 carros já estouraram o pneu. Olha só, falta de reparo. Então, pedi uma atenção aí ao pessoal da Secretaria de Obras, o secretário Milton, Jailson, pudesse dar uma atenção lá. Eu falo para as pessoas, vão lá, façam o BO e vão na Secretaria de Obras e cobram. Porque a responsabilidade é do município. Pelo menos manter. Já na rua Nossa Senhora Aparecida, próxima à Igreja Católica, foi arrumado vários vazamentos d'água, falta o conserto do asfalto. Aqui, ó, como vocês podem ver. E o material baixa, passa gente de moto, carro, acaba batendo, quebrando o aro, ou escorregando, caindo, se machucando. Pedi também ao Flávio, que trabalha na Casan, no roçado na rua José Francisco Cunha, em frente ao número 60, tem um vazamento d'água. A gente recebeu aí, ó. Então, se Flávio puder dar uma atenção. Já no bairro Santo Saraiva, na Rua dos Cordos, olha só como é que se encontra aí. Lajota solta, jogada para todos os lados, menos no local que é para ela estar, né? No sertão de Maruim, o teto do abrigo de ônibus, todo quebrado. O pessoal falou que não adianta, pode retirar. Dessa forma não serve para ninguém. Chuva, sol, está pegando em todo mundo ali. Então, pedi a secretária André para dar uma atenção ali na rua José Zimmermann. E feio, né? Fica feio. Olha que bacana também. O que eles botaram aí? Um ferro no lado do poste. Eu estou ali, ó, como vocês podem ver. Ó. Não passa uma pessoa de idade, um cego. Nenhum animal consegue passar ali, nem um cachorrinho. É uma coisa mal planejada, não entendo. Pedi a Rosiane, na paralela da BR ali, próximo ao túnel que atravessa para o bairro Bela Vista, tem esse vazamento de esgoto. Já foi arrumado já uns 3, 4 meses atrás, que eu tinha pedido para o Flávio, e agora voltou novamente. Então a gente recebe o pedido do William. No bairro Recanto da Natureza, em frente ao número 46, tem esse vazamento d'água. Flávio, se estiver assistindo, amigo, puder dar uma atenção. Recanto da Natureza, frente ao número 46. Em frente ao número 1302, na rua Nossa Senhora Aparecida, eu já fiz o contato com a SQ Luz. Tem uma lâmpada queimada. E a gente precisa de segurança. Lá na Servidão Miguel Arcanjo, tem essa boca de lobo. Está quebrada. E a gente pede ao secretário Milton que desse uma atenção. A gente vê que não tem um carro fiscalizando. Incrível. No Recanto da Natureza, na geral, as duas vias, quando chove, fica essa lagoa atrás de mim ali, ó.
Então, só fazer um escoamento para dentro do riozinho ali, ou do lago, sei lá, para que não fique mais água parada. Lá no bairro Santo Saraiva foi retirado o abrigo de ônibus, em frente ao número o número 926. Só falta recolocar outro, mas, incrível que pareça, gente, é complicado, é difícil, tá? É uma briga. Na rua João José Martins, no Real Parque, eles estão pedindo lombada. Passa muito carro, caminhão ali, e ficou uma pista de corrida. Se puder dar uma atenção, a gente agradece. E aqui na paralela da BR, vereador, próximo ali, Alta Elétrica Esperança, olha só a altura da placa. Vereador. Como vocês podem ver, eu estou em pé ali, ó, do lado. Então daqui a pouco alguém vai bater com a cabeça, se machucar, e ninguém vai ser culpado. Já na rua... Vereador Alexandre Rosa. Em frente ao número Vereador Alexandre. 1705. Vereador Alexandre. Ô, vereador. Tem essa infiltração aqui. Vereador. Vereador Alexandre. Obrigado, secretário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Aline de Castro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste nessa tarde, uma boa tarde. Eu não poderia deixar de me manifestar e registrar minha indignação e meu repúdio com relação ao julgamento da Mariana. Nós não podemos aceitar que as mulheres sejam tratadas dessa forma, que uma audiência na qual a vítima foi desrespeitada seria o local que ela teria que receber o apoio, a defesa, e ela foi considerada como se a criminosa fosse. Certamente, vereadora Cristina, eu estarei ao seu lado assinando a moção de repúdio, porque entendo que nós mulheres precisamos defender as mulheres sim. E é o que nós temos feito aqui na Câmara de Vereadores. Então, a minha indignação é enquanto mulher, enquanto vereadora, enquanto procuradora especial da mulher nessa cidade de São José, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, é uma indignação total, porque enquanto nós estamos lutando para fazer com que as mulheres sejam respeitadas, acontece um caso como este, lamentável. E aí sofre toda a família, sofre então a mãe, a irmã, os familiares, né? É uma questão muito delicada na vida de uma mulher, dos seus amigos, e de tudo que ela passa. É um trauma que certamente vai ficar marcado durante a vida inteira dela. Então, assim, quero ser solidária a ela e a todas as mulheres que sofrem ou que já sofreram algum tipo de violência. E que esta matéria divulgada sirva para nos fortalecer e não fazer com que as mulheres tenham medo ou não queiram registrar o boletim de ocorrência quando forem violentadas. Precisam sim registrar, precisamos sim divulgar, debater, manifestar o nosso repúdio com essas situações, para que um dia isso possa ter fim, porque enquanto nos calarmos, vai continuar existindo a violência, as mulheres vão continuar sendo estupradas, as mulheres vão continuar sendo violentadas dentro dos seus lares, as mulheres vão continuar sofrendo esse tipo de abuso. Então, nós precisamos nos unir e fazer com que as mulheres possam ser reconhecidas pelo seu trabalho, pela sua atuação, né, pela sua dignidade. Então, eu quero aqui me manifestar no sentido de total apoio. A Cristina já se manifestou dizendo que vai fazer uma moção de repúdio, eu acho que é isso mesmo que nós precisamos fazer. A bancada feminina desta Câmara sempre esteve ativa no sentido de defender as mulheres e não aceitar com que isso aconteça na nossa cidade de São José, nem no nosso estado e nem no nosso país. Realmente é vergonhoso nós estarmos aí passando a nível nacional com essa situação. Então, que isso não aconteça mais com as mulheres, seja onde for, seja que estado for, que país for, nós não podemos aceitar. É isso, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez. Eu quero fazer coro à indignação das vereadoras e dos vereadores em relação ao caso,
ao julgamento da Mariana. É uma vergonha para Santa Catarina, um estado machista. É exatamente o que a vereadora Aline acabou de dizer. Os caras inverteram. A pessoa que parecia que estava sendo julgada era a Mariana. Um absurdo. Aqui, segundo o promotor responsável pelo caso, ele disse o seguinte: não havia como empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar, ou seja, uma espécie de estupro culposo. Você tem noção do que é isso? Estupro culposo. Ou seja, ela estava bêbada, mas ele não viu que ela estava bêbada, ou ela estava com alguma droga que deram. Não tem como não ficar indignado. Isso isso aqui é um processo de segredo de justiça. E só veio à tona e teve essa repercussão porque ela, em 2019, ela postou nas redes sociais o que aconteceu. E se continuasse segredo de justiça, ninguém ia ficar sabendo. Se o Intercept não tivesse mostrado para todo o país o julgamento que aconteceu, nós não iríamos ficar sabendo. Aquele julgamento machista, advogado de bam, que daí acha que pode falar o que quer falar. Como é que um advogado me fala o que ele falou ali para Mariana? Jamais teria uma filha do nível da Mariana. Ele falou isso num julgamento e o juiz Robson Marcos, não interferiu na fala do advogado. Um julgamento machista. Aqui o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que normalmente deve atender esse pessoal que tem bastante dinheiro, ele disse o seguinte, vereadora Mary, que analisou as imagens que definiu como ginecológicas. Então ele usou imagens sensuais da menina para criar justificativa do porquê que teve aquela relação. Olha, a gente fica indignado porque parece que quanto mais a gente anda nos anos, nos séculos, mais a gente evolui como ser humano, como pessoas. Eu vou assinar essa moção, mas eu acho que a gente tem que ecoar a todos os cantos. O judiciário catarinense tem que tomar alguma atitude. A gente não pode assistir o que a gente assistiu, ver um advogado fazer o que ele fez e simplesmente ficar nas discussões e nada acontece com aquele advogado, ele não é julgado. A mesma coisa, enfim, a falta de atitude do judiciário em relação ao juiz que deixou acontecer tudo que aconteceu, enquanto que a menina estava ali clamando para que pelo menos mantessem o respeito, e nem isso fizeram. Nem isso fizeram. Estupro culposo. Estupro culposo. Eu lamento muito, muito. Fico envergonhado de ver que um poder judiciário deixou que chegasse a esse nível um julgamento, envergonhado. E eu acho que a gente tem que ecoar para todos os cantos do nosso estado, que é lindo, que a gente não admite esse tipo de atitude. Está na hora de acabar com esse machismo incorporado, esse machismo hipócrita, essa cultura machista que a gente ainda vê muito nesse estado. Nesse estado que é tão rico, mas que intelectualmente, em diversas vezes, é tão pobre. Obrigado, presidente. Palavra vereador Antônio Lemos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, toda a comunidade que nos assiste através das mídias sociais e também pela TV Câmara, canal 12. Eu, obviamente, também preciso fazer coro. Canal TV Câmara 10.2. Também gostaria de fazer coro a todos os vereadores e
a comunidade, a própria sociedade em si, quanto à questão desse julgamento da Mariana Ferrer, que nos ofende a todo pai, ofende a toda mãe, a toda mulher, ofende a toda a sociedade e ofende a todos os homens também, porque os homens não são assim na sua grande maioria, os homens não fazem isso na sua maioria absoluta e não tratam as nossas mulheres dessa forma. Agora, quando alguém o trata, precisava ter, e infelizmente não foi esse o caso, mas precisava ter um enfrentamento, precisava ter a justiça sendo feita e realizada. Não vou nem entrar no mérito, porque não sou da causa, não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor. Mas o que eu gostaria de que nós analisássemos, que toda a comunidade me acompanhasse nessa análise, é o desserviço que foi feito em função do combate à violência à mulher. Tente imaginar o que uma mulher para frente, o que uma mulher vai pensar antes de denunciar agora um crime como esse. Eu vou ter que passar por toda essa situação, vou ser humilhada, vou ser destroçada, destruída. E esse aspecto da violência, presidente, vereador Nardi, demais vereadores e vereadoras, ele é pior, a violência institucional, ele é pior do que a violência criminal. Uma coisa é alguém que comete o crime, no caso aqui o estupro. Outra coisa é a pessoa procurar por justiça, clamar por justiça, procurar fazer o caminho certo da humilhação, se expor, uma violência íntima, se expor e não obter uma resposta à altura. Não estou nem aqui, não vou nem, como eu disse, não vou entrar no mérito, não estou nem aqui falando da absolvição. Estou aqui falando de um serviço público que deveria de ser prestado à altura de uma vítima que teve destroçada não só o seu corpo, mas também a sua alma, a sua psique, o seu espírito. E quando precisou de ajuda, quando precisou de apoio, quando precisou do poder judiciário, quando precisou de um promotor, de um juiz, não teve um serviço público efetivo à altura. Diga-se de passagem também, para fazer justiça à justiça catarinense, que nesse momento está assim envergonhada nacionalmente. Não é assim a nossa justiça, não são assim os nossos servidores públicos da justiça, os nossos promotores, os nossos juízes, mas esta é uma questão que precisa ser debatida pela sociedade. Que, diga-se de passagem, nós estamos debatendo em função da transparência, em função do que foi colocado para a sociedade. Note quão importante é a transparência no poder público. Deixo aqui minha fala de tristeza pelo desserviço, deixo aqui minha fala de completo atônito, para falar a verdade, da forma, nunca vi, fui advogado, advoguei na área criminal, nunca vi criminoso ser tratado dessa forma. Nunca vi. E agora uma vítima, uma mulher que procura a justiça, que faz o caminho da humilhação e é tratado dessa forma. Precisamos debater, precisamos melhorar, precisamos punir. E a violência contra a mulher não pode ficar impune. Nesses segundos que me restam, eu gostaria de fazer uma outra reflexão pelo momento que estamos passando enquanto cidadão. Estamos passando por um momento de eleição, um momento importantíssimo que vamos escolher prefeitos, vereadores. E eu gostaria de colocar, enquanto cidadão josefense, a falta efetiva do debate de ideias, vereador Nardi, a falta do debate na cidade de São José. Acho que seria muito importante de que nós pudéssemos ver e participar, ouvir mais as ideias, as propostas, e principalmente o confronto de ideias e de propostas entre os nossos candidatos em São José. Espero de que os nossos candidatos não se oponham a isso, mas que nós possamos procurar, nos encontrar, nos organizar e ainda até o dia 15 produzir e ter debates pensando a cidade de São José. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra o vereador Carlos Eduardo Martins. Obrigado, presidente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara de São José. É claro que eu também aqui farei coro a este debate necessário, já que manifestar que o nosso mandato irá assinar
ao lado das vereadoras, a moção de repúdio a esse comportamento vergonhoso do judiciário catarinense, no caso da Mariana. Assinaremos porque, como já foi dito, é fundamental que toda a sociedade se manifeste. Será fundamental que nós, os 19 parlamentares dessa casa, subscrevessem essa moção e encaminhássemos, em nome da sociedade de São José, o nosso repúdio a essa atitude. Já há algum movimento, sei que na Assembleia Legislativa também há um movimento da bancada feminina liderando esse debate, por isso que é fundamental, como bem também foi destacado aqui, logo que nós celebramos a data do voto feminino, a conquista do voto feminino, a gente se depara também com uma notícia horrível desse machismo culposo, dessa cultura do estupro, dessa cultura machista que impera na nossa sociedade e vergonhosamente em Santa Catarina. Por isso que eu falo que nós não podemos mais aceitar piadas machistas, piadas homofóbicas ou racistas. Não é um mimimi. Quando a gente combate esse tipo de piada é porque a gente sabe que ela vai criando essa cultura que instrumentaliza o outro. E nós precisamos parar com estas atitudes e trabalhar e cultivar a cultura do respeito. Como já foi muito bem dito pelos meus colegas, que vergonha estes homens operaram em Santa Catarina nestes dias. É vergonhoso, é lastimável, não há palavra que traduza a não ser o nojo em relação a esse comportamento. É inadmissível, é inaceitável que continue, né? O alto poder sempre podendo agir de forma vergonhosa no subterrâneo dos poderes constituídos da nossa sociedade. É lamentável porque parece que nos últimos dias a gente vai vendo, né? Sempre continuam a instrumentalizar e a culpar a mulher. É sempre o discurso que é colocado na sociedade. Então aqui reforço o compromisso do nosso mandato de subscrever e defender essa moção de repúdio. Para complementar, o vereador Antônio Lemos tocou num assunto muito importante. Nós estamos vivendo um momento da democracia. A gente entrou aqui com a camiseta da democracia, que pressupõe a amizade cívica, né? Que pressupõe o diálogo, o debate das ideias. E é vergonhoso que em São José, Florianópolis está assim também, né? Na capital que sempre teve debate, agora cortaram o debate de ideias. Que vergonha! E aqui em São José também nós estamos sentindo a falta do debate das propostas da cidade, do pensar a cidade, do contraditório, porque no encontro, nesse diálogo, no bom debate democrático no processo eleitoral, que nós vamos poder apresentar as nossas propostas, como que cada um pensa, o que pensa e o que propõe para a cidade de São José. Nós vamos poder apresentar os grupos políticos que debateram coletivamente as suas ideias para uma São José melhor, possam apresentá-las para a nossa sociedade. Então, vereador Antônio Lemos, eu concordo com Vossa Excelência, é um desserviço à democracia a falta do debate. Já basta que São José, e com seus mais de 250 mil habitantes, a gente já não tem como dialogar com a cidade da melhor forma possível, né? É desafiador. São José ela é desafiadora nesse processo. Nós precisamos defender, resguardar e pensar. Temos aí alguns dias pela frente, então aqui reforço o meu apelo aos candidatos da cidade, por que não se reunir, pensar de forma segura, né? Hoje está aqui a tecnologia a nos ajudar para apresentar as suas propostas para São José, que é tão plural, tão acolhedora, tantos rostos, pensares têm chegado e compondo a nossa cidade, precisam assim do processo da escuta e do processo da democracia. Acima de tudo, nós temos que ser os defensores da democracia, do diálogo e da pluralidade. Já está tão difícil com comportamentos como esse que a gente está vendo, se nós não defendermos a democracia, o que será de nós? Uma boa tarde a todos e a todas, uma boa semana aos que nos acompanham e cuidado, porque aí está a pandemia a nos assustar, a nos assolar. Uma boa tarde. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Cluny Capistrano. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez lhe parabenizo por presidir os trabalhos desta Casa Legislativa. Quero cumprimentar os nossos pares, em especial a vereadora Mary, que se faz presente aqui no plenário, e as demais vereadoras que estão nos gabinetes
através da questão remota. Nós vivemos tempos difíceis, isso é uma grande verdade e é uma grande constatação. Tempos da falta de diálogo, que eu sempre defendi aqui da tribuna desta casa, vereadora Mary. Acompanhei atentamente as situações postadas pelos senhores vereadores e gostaria de fazer um complemento com relação à fala do vereador Roinoldo, que traz um importante debate, vereador, com relação à tarifa do lixo, tarifa de garagem, tarifa do home box, tarifa da casinha do cachorro. Essa é a cidade de São José, a cidade que penaliza o josefense. Mas eu tenho orgulho de ter feito um mandato aqui austero, um mandato voltado para a população josefense, vereador Roinoldo, porque votei contrário a esse projeto de lei da atual gestão, que transformou a taxa de lixo numa tarifa. E está aí o resultado. Se puder melhorar meu tá dando muito eco aqui. Então, está aí o resultado. O resultado é que a concessionária... Senhor presidente, eu estou com um problema aqui no microfone. Estamos te ouvindo. Tá. O problema maior gerado aí pela administração atual, senhor presidente, e que o munícipe nos acompanha, e que o vereador Reinoldo traz aqui, é com a instituição da tarifa, as pessoas agora, Reinoldo, podem ser colocadas nos cadastros do Serasa. E veja só, tem família recebendo 5 carnê, 6 carnê, 3 carnê, 4 carnê, e muitas vezes não se sabe nem o que se paga. E a empresa está encaminhando, a concessionária está encaminhando agora, além dos carnê que as pessoas pagaram, eles estão encaminhando um documento com um novo valor e que se não pagar vai para o Serasa. Então isso traz uma incerteza, uma insegurança. Isso é um absurdo por demais com a sociedade josefense. E eu votei contrário, senhor presidente. Quero deixar muito claro isso aí. Outra barbaridade que está acontecendo na nossa cidade é que nós estamos com quase 8 meses do início da pandemia. Ainda temos setores na cidade que o município não deixa trabalhar. Meu Deus do céu! Essa administração ela vai embora como a pior referência da história contra o trabalhador, contra a iniciativa privada. Nós temos os segmentos dos eventos ainda fechado. E o pior, que eu estou andando na rua conversando com as pessoas, e agora eles estão dizendo que após a eleição vai ser um novo fechamento geral. Eu quero dizer para vocês que eu, como vereador desta casa, eu vou continuar defendendo o trabalho, eu vou continuar defendendo os setores, como sempre defendi aqui. O que está errado é não ter respirador para atender os nossos enfermos na hora que se precisa. O que está errado é faltar a estrutura médica necessária, que se desviaram mais de 33 milhões de reais dos cofres públicos por dinheiro e para o bolso de alguns, que até hoje não foi recuperado. As pessoas saudáveis precisam trabalhar e eu vou defender o trabalho sempre. Estarei sempre ao lado do trabalhador. Escolas privadas em São José ainda estão fechadas, principalmente as de educação básica infantil. Muitas empresas, muitos CNPJs, com dificuldade de se manter por causa das locações, por causa dos pagamentos das folhas. E nós temos que ajudar esse segmento, que não pode passar em branco. Segmento dos eventos também estão fechados. Nós não podemos deixar de lado esse importante segmento que gera emprego, renda e riqueza para a nossa cidade. Por final, eu quero dizer que a cada dia eu vejo que o ser humano está mais perdido. É inadmissível o que aconteceu com essa menina nesse julgamento. É um absurdo o que aconteceu. Eu peço 10 segundos para completar diante dos problemas que eu tive, senhor presidente. Pode continuar. É um absurdo o que aconteceu naquele julgamento que foi colocado de forma pública. Quero ser solidário com essa moça, que ela foi ali para defender os seus direitos, defender sua dignidade. E lá ela teve um julgamento
não justo, e sim um lixamento público. Então nós temos que ter cuidado. Eu sou pai de uma menina, eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, e eu defendo o direito das mulheres. Eu sou uma pessoa do bem, e muitos são pessoas do bem. Não podemos deixar nos contaminar por algumas laranjas podres. Essas sim devem ser punidas severamente. A magistratura catarinense merece respeito. O Ministério Público catarinense merece respeito. E a OAB também merece respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos para explicações pessoais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 9 de novembro, segunda-feira, em horário regimental.